Chegamos à aula 3 e hoje nós vamos falar sobre composição. A gente vai ter 5 tópicos nessa aula, então ela vai ficar um pouquinho extensa, mas não me abandonem e fiquem até o fim. Vamos lá? Vamos aos 5 tópicos. Primeiro, enquadramento. Segundo, regra dos terços e golden ratio. Terceiro, ponto de fuga e perspectiva. Quarto, reflexos. E quinto, simetria. Composição é a constituição de um todo. O que seria isso? É o modo como os elementos se integram e se dispõem na sua fotografia. Se você executar bem essa técnica, as suas fotos vão transmitir a mensagem que você quer para o espectador. Vamos falar de enquadramento. Com a evolução dos celulares e a facilidade das câmeras nos celulares, por dia nós temos bilhões de fotos sendo feitas. Só que a maioria delas, elas são mal enquadradas, são mal feitas e mal projetadas. O que você tem que fazer antes de qualquer coisa? Pense na sua cena, no que você vai fotografar. Não é simplesmente chegar lá e apertar o botão. Você tem que pensar na cena que você quer criar, que você quer colocar aqui, ó, nesse quadradinho do celular. O que você quer mostrar na sua foto? Para a gente compor uma cena, a gente tem um conjunto de fatores que vão influenciar. E quais são eles? A harmonia das linhas, formas, superfícies, cores, tonalidades e iluminação. Vamos lá. Vou deixar bem claro. Quem cria a sua arte é você. Não existe verdade absoluta. Você precisa conhecer as técnicas, sentir o momento e fotografar. Simples. Proporção áurea. Não vou entrar em detalhes, mas o que você precisa saber, basicamente, é a proporção entre duas quantidades, 2 pontos. A foto a seguir vai explicar direitinho o que eu tô falando. Ao longo dos séculos, vários artistas tentaram aproximar os seus trabalhos a essa proporção. Esse desenho que é um espiralzinho. Com isso, os fotógrafos também estão fazendo a mesma coisa, tentando encaixar a fotografia nesse espiral para ter uma composição melhor. Vou mostrar mais uma foto para você ter mais ou menos uma ideia de como funciona esse espiral na composição. Regra dos terços e golden ratio. Na regra dos terços, ela é composta de 2 linhas na vertical e 2 linhas na horizontal, igualmente espaçadas, tipo o jogo da velha. A nossa visão, ela costuma ler da esquerda para a direita. Dependendo da cultura, é da direita para a esquerda. Então, se você lê da esquerda para a direita, você vai seguir essa linha para compor a sua foto. Se você colocar o tema da sua foto no centro, ela não vai ter tanta expectativa e surpresa como se você tivesse colocado em algum ponto de interseção dessa grade. Então, procura
na hora de compor a foto, procura colocar o tema em algum desses pontinhos de interseção e não deixar ele exatamente no meio. Para facilitar a sua visão, vamos habilitar essa grade na sua câmera. No iOS, você vai em Ajustes, Câmera e habilita grade. No Android, você abre a sua câmera, vai em Ajustes e habilita linhas de grade. Depois disso, toda vez que você abrir a sua câmera, já vai estar as linhazinhas de grade lá. Agora vamos falar do Golden Ratio. Golden Ratio, ou regras de ouro, proporções áureas e proporções douradas. Essa regra, ela é muito antiga. Ela já existia antes mesmo da invenção da fotografia. Ela é meio que uma junção da proporção áurea com a regra dos terços. Por isso que a maioria acha que a Golden Ratio é a melhor regra a se usar. Se você combinar as regras de ouro com outros truques fotográficos, você vai ter as suas composições fotográficas. Antes de passar as dicas de enquadramento, dá uma olhada nessas fotos de exemplo que eu vou passar agora. Se você estiver fotografando alguém, ou o tema da foto, tipo, eu vou fotografar agora, eu tô aqui. Faça com que a pessoa esteja olhando para lá, como se você estivesse dando ideia de que ela tá olhando para fora da foto. Que aí você vai fazer o espectador ter a curiosidade e pensar o que ele tá olhando para lá. Tipo, se eu tiver mais para direita, mais para esquerda, pede para pessoa, ou para pessoa olhar, ou você se posiciona num local que faça com que a pessoa esteja olhando no lado contrário de onde ela tá. Ponto de fuga e perspectiva. Tanto um quanto o outro são elementos de composição e a gente vai ver isso agora. Antes de começar, vamos falar sobre um problema que a fotografia tem junto com o cinema e a pintura. O que seria isso? O mundo tridimensional, que ele é composto por largura, comprimento e profundidade. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando isso. Simples. O mais difícil na fotografia é criar profundidade. E é com isso que a gente dá aquela sensação de 3D. E para conseguir esse efeito é através da perspectiva. Como isso é feito? Simples. Ele é feito da forma que a gente explica a distribuição do espaço. É através da colocação dos elementos que o teu cérebro vai ser capaz de calcular a distância, o tamanho e a posição. Vou dar um exemplo aqui. O nosso cérebro entende que quanto mais perto, maior, e quanto mais longe, menor. Entenderam? Outro exemplo é que o cérebro, ele interpreta a profundidade na mudança gradual das cores. Ponto de fuga é o lugar onde duas linhas ou mais linhas paralelas se convergem no infinito, sendo elas reais ou não. Vamos ver um exemplo agora na prática.
Quando você usa um ponto de fuga na sua foto, você está levando o seu espectador diretamente no tema e também está usando a profundidade ali. Vamos ver outro exemplo agora de ponto de fuga e o tema da foto sendo o centro de interesse. Nem todo ponto de fuga são estradas e ferrovias. Se você seguir as linhas imaginárias, você pode criar um ponto de fuga ali também, mas nada explícito. Vamos ver mais exemplos. Depois dessa aula, eu quero que você use o seu instinto, quebre todas as regras, confie em você e pratique muito. Se você criar linhas convergentes dentro do seu enquadramento, você vai fazer com que o seu espectador não saia da foto para entender o que você está querendo transmitir. Outra opção é colocar o seu ponto de fuga fora do enquadramento, porque aí você vai jogar o seu espectador para fora da foto e vai tornar ele mais ativo e participativo. Uma dica importante: se o teu ponto de fuga estiver dentro do enquadramento da imagem, não esqueça de que o seu horizonte tem que estar reto. Por quê? A lei do horizonte nos ensina que para uma foto ser mais interessante, 2/3 dela tem que estar na foto. Eu não posso, se eu fizer uma foto assim, ó, vai ficar estranho, porque tem espaço aqui, ó, muito espaço com nada. Eu tenho que enquadrar pelo menos 2/3 para ficar uma foto bonita. Vamos falar sobre reflexos. A fotografia com reflexo, ela pode ser mais difícil do que parece. Não em termos técnicos, mas na hora de você compor, a composição e a perspectiva. Eu vou listar aqui algumas formas de fotografia com reflexo, para depois, no final, você usar uma ou mais combinações e experimentar muito. Usa a tua imaginação e teste coisas novas. Minimalismo. Normalmente são imagens que os reflexos ocupam praticamente o quadro todo. Vamos ver um exemplo. Simetria é o método mais aplicado. Normalmente, você não precisa nem de algo muito extraordinário para conseguir a foto. Vamos ver um exemplo. Reflexo sem água. Procure utilizar vidro, metal, asfalto úmido. Você vai ver nessas alternativas fotos incríveis. Vamos ver um exemplo. Texturas. Nem sempre os reflexos precisam ser iguais. Tentem procurar e testar imperfeições, superfícies irregulares ou até mesmo ondulação na água. Mexam a água para fazer uma ondulação e tirem a foto. Vamos ver um exemplo aqui.
Longa exposição. O uso leva a reflexos borrados com aspecto de sonho. Normalmente, isso acontece quando o reflexo está em movimento e o objeto parado. Se você estiver num rio, numa cachoeira, se o teu objeto está parado e a água está correndo, vai fazer esse efeito borrado. Vamos ver um exemplo agora. E por fim, experimente. Tire muitas fotos, use uma ou mais ideias que foram passadas aqui. Coloque elementos. Se você tiver lente, filtros, se você tiver uma lente polarizada, ou se não tiver, pega o seu óculos de sol, coloca na frente da lente, tire fotos, mas experimente. Pratique e muito. Uma coisa é certa, muita foto você não vai gostar, não vai ficar legal, mas também vai ter muita foto, muito teste que você vai se surpreender e vai achar incrível. Simetria é a relação de paridade no que diz respeito à largura, altura e comprimento. A simetria deriva do conceito grego de analogia. Nas próximas fotos você vai ver diferentes meios de simetria em relação à perspectiva. Vamos lá. Espero que essa aula tenha ajudado a você a ter novas ideias de composições. Agora o que você tem que fazer? Praticar, não olhar somente para frente, olhe em outras direções e fotografe muito. Obrigada e boas fotos!